Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa terceira e última aula da semana da interpretação de desenhos. Eu sou David Oliveira, especialista em análise e interpretação de desenhos, e estou com vocês ao longo de toda essa semana te mostrando, ou melhor, te ensinando como analisar e interpretar desenhos de crianças e adolescentes e utilizar essa ferramenta para obter dados sobre a saúde mental, o desenvolvimento cognitivo, as experiências, sejam positivas ou traumáticas, que esses indivíduos possam estar vivendo e que vocês não têm conhecimento porque eles não te contam, eles não partilham, mas através do conhecimento que vocês estão tendo ao longo de toda essa semana, isso não será mais um problema. Espero que vocês estejam aproveitando e hoje nossa aula continua num cenário diferente, como vocês podem observar, a gente está aqui no computador, porque hoje eu preciso te mostrar os desenhos. A gente vai falar sobre diagnóstico, a gente vai falar sobre um monte de assunto e eu preciso ilustrar isso com vocês com desenhos reais feitos por crianças e adolescentes. Então, por isso que a gente está com esse cenário novo, tá bom? Mas espero que vocês gostem e aproveitem também. Pessoal, qual que é o tema, qual que é o assunto que nós iremos falar nessa última aula, nessa terceira e última aula da semana da interpretação de desenhos? Aquilo que está na programação é que a gente fale sobre pacientes, sobre pessoas que possuem um quadro clínico diagnosticado e como identificar, observar, constatar indicadores desse quadro clínico nos desenhos e quais foram os diagnósticos que a gente se propôs, que eu me propus a falar com vocês ao longo de toda essa semana. São esses três diagnósticos aqui. O primeiro seria a esquizofrenia, em seguida o autismo e posteriormente o TDAH. Contudo, vocês têm participado de uma forma muito positiva, têm interagido, têm mandado mensagem, têm conversado, têm dado um feedback muito bacana para a gente da nossa semana da interpretação de desenho e nos pediram para falar de mais dois assuntos, que é um assunto recorrente, um assunto atual e que é de interesse de vocês, que é os desenhos falando sobre a depressão e também os desenhos falando sobre experiências traumáticas, como por exemplo a violência sexual infantil. Tá bom? Então nós também iremos falar dessas duas condições como brinde, como uma forma de agradecer o carinho e o tempo que vocês estão desprendendo comigo aqui ao longo de toda essa semana. Espero que aproveitem muito todo esse conteúdo que eu preparei com muito carinho para vocês, tá bom? Como de praxe, antes da gente entrar no conteúdo, é sempre importante a gente recapitular aquilo que já foi visto. Lembrar, né? A gente lembrando, a gente vai puxando os nossos sinapses nervosas, a gente vai puxando os nossos neurônios para poder acessar as informações que a gente teve na aula 1 e 2 e assim entender melhor o conteúdo da aula 3, tá bom? Então, rapidamente, só para a gente recapitular, na primeira aula a gente falou sobre as bases científicas da interpretação de desenho. Lembra disso? Então, que é o tópico 1. A gente falou sobre como funciona a interpretação de desenho, como que ela acessa conteúdos dos mais profundos níveis da mente humana, como que funciona o mecanismo de defesa-projeção e como que esse mecanismo é capaz de extrair informações através do desenho. Lembra que a gente falou isso lá na aula 1, né? Lembra também que nós falamos sobre os diferentes tipos de desvios comportamentais e de que forma que a gente vai diferenciar esses desvios comportamentais como desvios patológicos, que eu fiz o gráfico, falei, olha, o que está dentro da média, o que está superior à média e o que está abaixo da média. Lembra disso? Para a gente entender o conceito de doença, entender o conceito do que é patologia. Nossa aula vai precisar desse conhecimento hoje. Enfim, nós vamos falar sobre transtornos mentais ao longo de toda essa aula. Então, nós vamos falar de condições que estão passando dos limites, estão extrapolando os limites, estão excedendo os limites, seja acima da média ou abaixo da média. Então, esse conteúdo ele é extremamente importante para você entender a aula 3, tá bom? E também vimos na prática como interpretar um desenho, um desenho muito básico, um desenho que está sempre presente nas ilustrações das crianças e adolescentes, que é o desenho da casa. Falei para vocês que esse desenho ele consegue extrair informações específicas sobre a dimensão psicoemocional desses jovens, e se você quer extrair outros tipos de informação, você precisa selecionar outros tipos de desenho, ou seja, a seleção do desenho também vai interferir no tipo de informação que você obtém sobre a criança e adolescente. A gente começou a interpretar algumas características gerais, as principais características gerais do desenho, lembra? A gente falou do tamanho, a gente falou da localização no desenho da página, pedi para vocês dobrarem a folha para poder visualizarem a localização do desenho. Conseguem se lembrar de tudo isso?
Então, olha para você ver a quantidade de conteúdo que a gente já passou. E tudo isso para preparar vocês para esse momento final da semana da interpretação de desenhos. Sem essa base, vocês não conseguiriam acompanhar e nem confiar na metodologia que eu estou apresentando para vocês. Então, se vocês não assistiram a aula 1, aula 2, eu recomendo, na verdade, eu indico para vocês que pause esse vídeo agora, volte, assista a aula 1, volte, assista a aula 2, porque você vai precisar desse conteúdo. Vai fazer muito mais sentido para vocês o que eu vou falar aqui hoje. Tranquilo? Como de praxe, antes da gente entrar no conteúdo da aula 3, eu gostaria também de agradecer o carinho de vocês, os comentários que vocês nos deixam nos mais variados veículos de comunicação, no Instagram, no grupo do WhatsApp, no campo de comentários do YouTube, enfim, todos os lugares vocês têm deixado manifestações de carinho. Muito obrigado, sintam-se abraçados por mim, sou muito grato por essa interação que vocês estão tendo com o grupo Ascendendo Saber. Muito obrigado mesmo, tá? Eu separei alguns comentários, mas que esse abraço se espalhe para todos, tá? Então, muito obrigado, Malu. Que bom que você tem gostado do conteúdo que a gente preparou para vocês. A Juliana comentou no nosso grupo lá que as aulas serviu de inspiração e de base para ela preparar suas palestras. Que bom que a gente pôde ajudar, Juliana. E assista essa terceira aula, tenho certeza que ela vai agregar ainda mais na sua prática profissional, tá bom? Giane, muito obrigado por estar acompanhando o trabalho da gente, que bom que você tem gostado, você também, Yasmin, Maria Regina, fico muito feliz que vocês estejam aproveitando esse conteúdo. Josirene, que está sempre presente aí, minha aluna, validando esse ensino, validando essa metodologia, muito obrigado, que bom que a forma como eu ensino consegue atingir vocês, tá bom? A Celeste fez um comentário que eu gostaria de sinalizar, né? Ela comentou que não conseguiu não aplicar o desenho de seu filho. Eu entendo, tá bom, Celeste? A gente fica ansioso e quer sim extrair o mais rápido possível as informações sobre os nossos filhos. Então você usou a aula 2 para poder interpretar na prática o desenho de seu filho. E que bom que você conseguiu extrair informações sobre isso, né? Você colocou que não conseguiu enviá-la no campo de comentários, mas pode entrar em contato com a gente pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Pelo privado, da forma como você preferir, que a gente vai sim receber o seu desenho e, enfim, e tirar a dúvida que você tiver, tá bom? Estamos aqui para somar esforço. Forte abraço para você, tá bom? A Eliane fez uma pergunta, né, se a gente vai falar sobre abuso sexual. Eliane, para atender você e todas as pessoas que me pediram muito, de forma muito incessante, esse assunto, sim, nós vamos falar hoje, tá? Não estava na programação, mas nós vamos falar em carinho à audiência e por vocês estarem investindo o tempo de vocês conosco, tá bom? Então vamos falar assim na aula de hoje. Espero que você aproveite bem essa aula, tá bom? A Maria Mello falou que gostaria de saber se eu tenho um curso sobre essa metodologia, se esse curso tem certificado, onde que ela compra o livro. Pessoal, nós temos sim o livro, tá? Na verdade, é o melhor referencial teórico disponível no mercado sobre o assunto. Esse livro chama Desenhos, a Linguagem Oculta da Infância e Adolescência. Ele está disponível para venda nas principais plataformas, na Amazon, no site da editora. Mas aguardem um pouquinho, eu tenho uma surpresa muito especial para vocês. Eu vou apresentar uma forma muito mais atrativa de vocês adquirirem esse material. Então, se vocês estão procurando esse livro para comprar, não comprem agora, aguardem, vocês não vão se arrepender, tá bom? Nós também temos um treinamento completo sobre análise e interpretação de desenho, que mais à frente, depois que a gente tratar do assunto que eu vim tratar com vocês, eu vou apresentar para aqueles que tiverem interesse, certinho? Feito todos os comentários, vamos finalmente iniciar a nossa aula. Beleza? Pessoal, eu vou usar uma metodologia um pouco diferente das que normalmente a gente utiliza na dinâmica de aula. Ao invés de eu ficar explanando sem um viés específico, só falando sobre interpretação de desenhos, eu vou usar a interpretação do desenho, falando das psicopatologias, mas ao mesmo tempo tirando as dúvidas, as principais dúvidas que vocês nos mandaram, porque assim eu consigo atender o máximo de pessoas, eu consigo responder o máximo de pessoas e aproveitar para poder dar essa terceira aula para vocês, tá bom? Então vamos lá. Uma pergunta que vocês me fazem com bastante frequência é aqui: será mesmo que qualquer pessoa consegue interpretar desenhos? Será que isso não é um conhecimento específico e que você precisa de um desenvolvimento cognitivo muito elevado para poder fazer a interpretação de desenhos? Deixa eu mostrar para vocês na prática, interpretando o desenho de uma pessoa que tem um quadro clínico de depressão maior diagnosticado, para vocês verem que é sim possível que qualquer pessoa faça corretamente a interpretação de um desenho, tá
tá bom? Vamos olhar esse desenho. Pessoal, vem comigo aqui. Primeiro eu quero explicar algumas coisas, tá vendo? Vou tentar, ao máximo, retratar uma folha de papel. Então esse quadrado que eu estou circulando, que vocês estão vendo, seria uma folha de papel, tá bom? Então esse desenho ele foi colocado na folha mais ou menos nessa localização, para vocês já terem uma referência. Aqui, com o pouco que vocês já aprenderam, que é só a base da ciência da análise e interpretação de desenho. No meu treinamento eu falo muito mais, eu forneço muito mais conhecimento, mas com aquele pouco que eu forneci, olha para vocês verem o que já é possível interpretar. Vamos falar sobre o tamanho? A gente falou sobre o tamanho na aula passada, não foi? Olha o tamanho desse desenho em relação à folha inteira. Percebe que esse desenho ele não consegue utilizar 3/4 da folha, então a gente já tem um desenho pequeno, concordam? Não é tão pequeno, mas ele está abaixo dos 3/4, ele ocupa um espaço pequeno da folha, olha aqui. Olha o tanto de espaço que ficou ocioso, ficou sem ser utilizado. Isso já mostra que esse indivíduo ele tem uma autoimagem diminuída. Como que é uma autoimagem de uma pessoa que tem depressão? Tá conseguindo pegar como é que funciona a interpretação dos desenhos agora? Como que é? Será que a pessoa que tem depressão, se você conversar com ela, ela tem autoestima super elevada? Ela tem uma imagem extremamente positiva? Ou é o contrário? Ou ela tem uma autoestima extremamente diminuída e uma imagem extremamente negativa? Não é essa a segunda opção? Então entenda que o desenho de cara já comunicou as principais características da depressão. Ah, deixa, mas não se trata só disso. Depressão tem outros elementos. Tem, não tem? Você não tem um tônus vital baixo? Ou seja, a pessoa ela se sente pouco estimulada para com a vida. Existe um tônus, uma energia muito pouco investida na vida e na construção das coisas que a permeiam, que a circulam. Não é assim que funciona? A pessoa deprimida não é aquela pessoa sem energia para nada, vamos fazer alguma coisa? Não, não quer não. Outro dia, não quero só ficar deitado, quero só ficar dormindo. Não é assim que é uma pessoa depressiva? Então, olha para você ver essa cena. Repare que existe um cenário. Qual que é o cenário? É um cenário vazio, sem quase nada, mas tem chuva. Quando a gente vai fazer a interpretação das paisagens, no nosso treinamento a gente fala do significado das paisagens, mas adiantando para vocês, se você quer representar a alegria, você coloca um ambiente claro, sol, né, pássaros voando, flores, você coloca um monte de elementos que remetem à vida. Mas quando você quer representar algo triste, o que você faz? Você coloca escuro, chuva, azul, essas cores frias para remeter essa ideia de tristeza, essa ideia de um tônus vital mais baixo. Isso não é só na interpretação de desenho, gente. Vocês conseguem ver isso facilmente no cinema. Perceba uma cena, peguem o melhor filme que vocês gostem, que seja um filme de um drama, que tem um personagem que está em um momento de tristeza, ou um personagem que tem um quadro de depressão. Veja se aquela cena foi desenhada de forma colorida, ou se é uma cena escura, onde a pessoa está ali no cantinho do quarto, uma iluminação mais fria, porque é isso que transmite para a gente, na nossa cabeça. A hora que a gente olha para essa cena, a gente já vê, esse indivíduo está triste. Então, quando eu olho para esse desenho, estou aqui olhando, olhem para ele com atenção, vocês vão perceber também que esse indivíduo está triste. A cena está triste, entende? Mas podemos ir além. Percebam que isso não é algo absurdo de observar. É olhando, o desenho ele comunica com vocês. Lembra que eu falei que o desenho é uma ferramenta de comunicação? Você olha para o desenho e ele fala isso para você. Concordam? Olha para você ver esse desenho, né? Olha, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Olha, eu consegui dar um zoom. Que bacana. Então olha para vocês verem esse desenho. Percebam que esse desenho, pessoal, ele está muito ausente de características pessoais. Olha o rosto. Cadê os olhos? Cadê a boca? Cadê o nariz? Você viu que não tem essas características do traço? Por quê? Porque a face da gente, pessoal, é onde a gente marca a nossa autoestima. Não é? O que você olha para se sentir belo ou não? Eu sei que tem um conjunto inteiro, mas o primeiro parte do seu corpo que você olha é para o seu rosto, não é assim? Qual parte do seu corpo que vai mais ornamentos, que você investe mais tempo para se produzir? É o seu rosto, principalmente vocês mulheres, não é assim? Vocês não se maqueiam, não colocam um colar, não colocam um brinco, não colocam um batom, não produzem o cabelo. Por quê? Porque ali tem a ideia da vaidade, não é?
Qual foto que você tem no seu perfil? Provavelmente uma foto do seu rosto, não é? Porque ali você está tentando mostrar aquilo que é mais belo, aquela melhor característica sua. E cadê? Esse indivíduo está tentando fazer isso? Observem. Cadê o rosto? Tá vendo? Vocês podem até falar, mas tem um traço ali. Não, mas aquele traço não é o nariz. Aquele traço não é uma boca. Aquele traço é a continuação do pescoço. Ele mal sentiu energia suficiente para conseguir fazer o seu rosto. Então, vocês conseguiram perceber o que eu falei, que o desenho, ele comunica de forma muito simples, que a gente não precisa de um conhecimento extremamente elaborado para poder entender. Eu só tenho que saber o que olhar. Então, com um pouquinho de instrução, com um pouquinho de informação, você começa a fazer isso de forma intuitiva. Isso fez sentido para vocês? Então não se preocupem, você é sim capaz de interpretar desenhos, tá bom? Seja você um profissional que já detém esse conhecimento, como muitos falaram para mim aqui, ou seja você uma pessoa que está tendo conhecimento da interpretação de desenhos pela primeira vez. Vamos dar continuidade? Olha esse segundo desenho, pessoal. Esse segundo desenho também vai ao encontro dessa pergunta. É porque às vezes vocês vão falar assim, olha, deixa, mas não é todo desenho de uma pessoa depressiva que vai ter tão poucas características, né? Traços tão falhos, tão poucos elementos. Eu já vi pessoas depressivas que fizeram cores, tá. Mas vamos olhar esse desenho? Esse desenho também é de um paciente com depressão. Vamos observar aqui para vocês verem. Percebam essa cena. Ele desenhou o quadro familiar dele. Essa criança, ela desenhou a família dela, né? Só que quando eu comecei a questionar quem eram os elementos dessa família, ela deu nome para todos os elementos, mas ela não se ilustrou. Ela não se colocou na cena. Então olha para você ver que interessante. Eu peço uma criança para poder fazer um desenho de sua família e ela não se projeta nesse desenho. O que será que isso comunica com a gente? Pensem aí. O que será que o fato do desenho que representa a família de uma criança não ter a criança entende que essa criança não se sente pertencente a essa família? Entende que essa criança ela pode até projetar alguns traços que representam felicidade, como por exemplo o sorriso nos personagens ali, né? Mas esses personagens nem estão olhando diretamente para ela que desenhou esse desenho e nem para nós que estamos observando. É um olhar distante, vazio, longe, e o elemento principal não está ali. E olha para você ver que interessante, gente. Olha essa cena. Vocês podem falar assim, ela esqueceu de desenhar. Mas olha o ato falho, pessoal. Olha essa ilustração, o tamanho da folha, e perceba que ficou um espaço aqui que dá a ideia de que, olha, caberia mais uma pessoa ali. E por que não foi colocado? Se ela não quisesse ilustrar ninguém aqui, ela teria feito essas figuras no centro, entende? Mas não, aqui ficou claramente um vazio. E assim que a gente observa o desenho, a gente vê. E tá ali de novo, né? O uso das cores frias como elemento de destaque, né? As chuvas sempre caindo e cobrindo toda aquela família. Então você vê de novo elementos que remetem a essa tristeza, a esse sentimento de não pertencimento, de vazio, de baixa autoestima, né? Se essa pessoa não foi nem capaz de se desenhar, será como é que é a autoestima dessa pessoa? Então, tá vendo, pessoal? Não é um bicho de sete cabeças. É algo muito simples, muito intuitivo, muito natural. Basta a gente começar a saber o que olhar para esse desenho. Fez sentido para vocês? Vamos continuar? Tá gostando do ritmo? Então, muito bem, pessoal. Vamos lá, vamos continuar. Vai colocando no chat aí que a gente vai interagindo dentro do possível, certinho? Espero que vocês estejam conseguindo pegar. Vamos lá. Próximo tópico, pessoal. Outra pergunta que me fazem é a seguinte: será que realmente eu preciso do conhecimento da interpretação de desenho? Por exemplo, será que vocês precisavam vir aqui e fazer essa semana da interpretação de desenho? Será que vocês precisam, igual alguns estão querendo saber do meu treinamento completo, outros estão querendo saber do livro que eu escrevi? Será que vocês precisam desse conhecimento? Será que isso é útil mesmo na vida de vocês? Seja você um pai, uma mãe, seja você um professor, um psicólogo, um pedagogo, enfim, qualquer pessoa que lida diariamente com criança e adolescente, será que esse conteúdo é útil para vocês? Deixa eu te mostrar que sim, mas deixa eu te mostrar interpretando desenho. Essa não é a proposta da aula de hoje? Então vamos lá. Vamos falar de experiências pós-traumáticas.
de pessoas que tiveram alguma experiência que não foi para ela, pelo menos no primeiro momento ela entendeu que aquilo não foi positivo e aquilo gerou um estresse pós-traumático. Tudo bem? Estão acompanhando? Então vamos analisar esses desenhos, tá? Esses desenhos, eles foram feitos pela mesma pessoa em momentos diferentes. Eles foram feitos pela mesma criança, era um menino, em 2 momentos diferentes da vida dele. Eu vou dar o zoom aqui, tá bom? Só para vocês verem. Acho que estão conseguindo ver bem, né? Não, vou deixar aqui assim mesmo, vocês estão conseguindo visualizar bem. Mas olha esse primeiro desenho aqui, ó. Você tem, a criança, ela desenhou ela, tá vendo? Ela aqui na figura central. Do lado esquerdo da criança, ela desenhou a mãe dela. E do lado direito, ela desenhou o pai, tá? Essa criança estava com um pouco mais de 4 anos e pouquinhos, certo? Então, olha, ó, você tem a mãe, a criança e o pai. Quando você olha para esse desenho, o que te chama a atenção? E aí? Coloca no chat aí para mim saber se vocês estão conseguindo pegar a ideia da semana da interpretação de desenho. Se vocês estão assimilando a interpretação de desenho. O que te chama a atenção aqui? Eu não sei vocês, mas assim que eu recebi esse desenho, que a mãe que me mostrou esse desenho, tá, me mostrou muito assustada, é o fato da roupa da mãe ter sido desenhado com transparência. Vocês conseguem ver? Eu vou ter que dar um zoom aqui, né, para melhorar um pouquinho, né? Vamos lá. Aqui, ó, vocês conseguem ver que tem aqui a mãe com uma certa transparência, tá vendo? A criança desenhou de forma muito clara os seios da mãe, tá vendo? E por falta de elementos, talvez ela poderia ter desenhado até outras partes do corpo da mãe. Por que a criança fez isso? Daqui a pouco a gente vai entender. O que eu quero que vocês pensem é o seguinte: imaginem se vocês recebem esse desenho. E aí? O que ia passar na cabeça de vocês? Porque a pergunta é, será que realmente eu preciso saber sobre a interpretação de desenho? Um desenho desse pode acontecer na sua mão. É muito comum, tá, pessoal? Muito mais comum do que vocês imaginam esse tipo de desenho. E aí? Muitas pessoas podem ficar alarmadas, como essa mãe ficou. Essa mãe, assim que ela recebeu esse desenho, que quem mostrou esse desenho para ela foi o pessoal da pré-escolinha, né? Ela ficou extremamente assustada, começou a cogitar coisas terríveis, né? Meu Deus, o que aconteceu com o meu filho? Será que ele está passando por alguma experiência de abuso e eu não estou sabendo porque ele está desenhando órgãos sexuais? A professora, né, que recebeu aquele desenho começou, de certa forma, a olhar estranho para essa mãe, mas por que essa criança está desenhando essa mãe desse jeito? Enfim, gerou toda uma tensão, todo um desgaste em torno da experiência dessa criança ter projetado esse desenho. Mas, na verdade, pessoal, isso aqui não é um indicador negativo. O que essa criança desenhou é um processo mental que nós psicólogos conhecemos muito bem, chamado complexo de Édipo. É uma experiência psíquica que a criança tem, onde ela desenvolve um amor incestuoso pela própria mãe. Esse amor incestuoso é só uma fase do desenvolvimento, porque a criança, a mãe da criança, normalmente é o primeiro amor idealizado que a criança tem. Então é normal que a criança, ela em algum momento, ela sinta essas pulsões. Só que essas pulsões, elas vão ter um novo significante lá na frente. Então, identificar esse tipo de desenho e olhar para ele com susto é equivocado. Por quê? Porque esse desenho faz parte de um processo natural. Uma criança de 4 anos, 4, 5 anos, ela pode fazer esse tipo de desenho. Porque é nessa fase da vida da criança que ela está despertando a curiosidade dela. Então é bem provável que ela está observando a mãe tomar banho, por isso ela viu o corpo da mãe. Ela toca o corpo da mãe porque a mãe amamentou, a mãe tem uma certa intimidade com essa criança, então ela conhece. Só que quando a criança ela começa a fazer esse tipo de desenho, é um indicador não de uma doença, não de uma patologia, mas é um indicador de que algo precisa ser feito. Uma intervenção precisa acontecer ali. Na maioria dos casos, essa intervenção acontece de forma natural. A própria mãe ela vai observando esses comportamentos de maior curiosidade da criança, começa a entender que aquela inocência da criança está começando a acabar e a própria mãe já vai colocando alguns limites, né? A mãe já não deixa a criança mais tomar banho junto com ela, não deixa mais a criança dormir na cama junto com ela, coloca na caminha, não é assim? Então, normalmente isso acontece. E quando isso acontece, esse tipo de fenômeno para de
de ser manifestado nos desenhos, tá? Mas é uma ótima ferramenta o desenho para interpretar que, olha, você é um profissional, você virar para a mãe, você virar para o pai e falar, olha, essa criança está passando pelo complexo de Édipo. E aqui é o momento de você vir e fazer uma castração, de você vir e falar assim, olha, pai, mãe, você precisa separar um pouco mais dessa criança. Essa criança está com um apego afetivo demasiado com vocês. Está na hora de você cortar esse cordão umbilical, metafórico, vamos dizer assim, né? Mental, para que a criança se desenvolva. Ela já começou a fantasiar de uma forma não tão ajustada para com essa mãe e esse pai, tá? Então, antes de vocês se alarmarem, caso vocês já tenham visto desenho como esse, tá, pessoal? É natural. É muito mais frequente do que vocês imaginam. Talvez alguns casos não chegam ao conhecimento de vocês porque a mãe e o pai, por um pouco de vergonha, um pouco de receio do que as pessoas vão pensar, não te mostram, mas isso é muito natural. Eu que tenho acesso à creche, né, que trabalho em uma instituição de abrigo, instituição de acolhimento institucional, eu vejo isso com bastante frequência, então a gente sabe o quanto isso é natural, mas precisa de uma intervenção. Então, olha a preciosidade desse conhecimento para você, professor. Entende? Ao invés de você olhar para aquele desenho e se alarmar e achar que aquela criança possa estar passando por alguma experiência de violação, de você transformar isso numa orientação para o pai. Falar, pai, você precisa fazer isso, esse desenho está sinalizando essa característica. Entende? Porque, pessoal, situações como essa podem virar problemas enormes, né? Podem virar um acionamento do conselho tutelar, envolvimento de polícia, e até explicar, até isso chegar na mão do especialista e ele explicar que esse fenômeno é um fenômeno natural, nossa, já virou um dissabor muito grande para a família, traumas para todos terem que lidar posteriormente à experiência, tá? Faz sentido para vocês? Tudo bem? Então, olha que interessante, né? Então, essa mãe, ela apresentou esse desenho para a psicoterapia após receber essa informação, né? E aí, o que aconteceu na psicoterapia? O psicólogo que tinha esse conhecimento, ele orientou essa família, né? Olha, peraí, essa criança agora precisa ser castrada, mentalmente falando, né? Castração também é um processo mental teorizado pela psicanálise, né? Onde você fala assim, olha, peraí, você tem que começar a falar para essa criança que tem alguns limites que ela não pode ultrapassar. Você tem que inserir na criança alguns bloqueios mentais, né? Por isso que eu falo para vocês de experiências traumáticas, porque aí a gente vem para essa segunda ilustração. Reparem nessa ilustração, deixa eu dar um zoom aqui um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo. Isso. Olha aqui para você ver essa segunda ilustração. Essa ilustração representa um trauma que esse indivíduo está passando, mas é um trauma necessariamente útil. É um trauma necessário na vida e no desenvolvimento dessa criança. Por quê? Aqui, esse pai, essa figura paterna, virou para essa criança de uma forma educativa e falou assim, olha, peraí, você já tem alguns tipos de fantasias, de alguns tipos de desejos e pulsões que são inadequados. Então eu vou te colocar um limite, daqui você não vai mais para frente. Entende? E aí, a partir daquele momento, essa criança ela vai hostilizar para com esse pai. Esse pai ele vai virar um vilão. Ele vai virar alguém que limita a criança do objeto de desejo dela, que é a mãe. Olha essa ilustração, tanto que ela é forte, gente. Você tem uma criança que está claramente apontada para a direita, né? E a mãe apontada para a esquerda, ou seja, e o pai no centro. O pai está afastando as duas figuras. Interessante, né? Ele está virando e falando assim, olha, peraí, eu estou tirando o seu objeto de desejo. E você vê claramente a insatisfação da criança para com a postura do pai. Então, essa figura também é uma figura que, se ela chega na mão de uma pessoa que não tem o mínimo de conhecimento sobre análise e interpretação de desenho, também vai cogitar ideias equivocadas a respeito dessa dinâmica familiar. Imagina, você recebe o desenho, onde tem uma figura masculina, fálica, com uma faca na mão, um instrumento cortante, apontando para uma criança. E a criança que te entregou esse desenho. Que interpretação que você vai dar para isso? Entendeu? Então, existem informações que são extremamente úteis. Entende? Então, você ter um método na sua mão, você ter as informações na sua mão, do que tipo de desenho esperar da criança em cada fase, desde o seu nascimento até a sua adolescência, até a vida adulta, é muito útil.
é muito rico. Seja qual profissional você for, seja você um pai, seja você uma mãe, seja você um professor, seja você um terapeuta, porque não são todos os terapeutas que conseguem interpretar esses desenhos, tá, gente? A gente tem que ser muito sincero. Tem profissionais, como eu falei para vocês lá na aula 1, que não se interessaram pelas ferramentas projetivas, então não tem esse conhecimento. Então, se você é um desses profissionais, tá aí a oportunidade de aprimorar agora, tá bom? Tá fazendo sentido para vocês? Pessoal, vamos trocando uma ideia, vai mandando os comentários, vamos interagir para mim poder sentir, responder. Às vezes eu falo, esqueço de responder alguma dúvida aqui durante a aula, mas eu coloco nos comentários, tá? Vamos fazer essa interação, eu quero sentir como que o conteúdo está sendo absorvido por vocês, beleza? Vamos dar continuidade então, pessoal, vamos lá, né? Próximo desenho que eu quero mostrar para vocês, né? E também respondendo uma pergunta, né? Outra pergunta que nos fazem bastante é: como a interpretação de desenhos pode ajudar a identificar transtornos mentais? Será que a interpretação de desenho é capaz de fazer isso? Deixa eu tomar meu café, né? De lei do mineiro, né? Vamos lá. Eu trouxe um desenho de uma criança com TDAH. Eu já tinha dado um exemplo na aula anterior, mas vou repetir aqui, né? TDAH é transtorno de déficit de atenção e ou hiperatividade. Olha esse desenho, pessoal. Reparem que esse desenho, ele comunica muito com uma criança que tem esse diagnóstico. Quais são os critérios diagnósticos? O que é um critério diagnóstico? É uma condição pela qual, se o indivíduo ele não apresenta aquela condição, ele não tem aquela psicopatologia. Isso é um critério diagnóstico. É uma condição sine qua non, é uma condição sem a qual o indivíduo ele não pode ser enquadrado naquele diagnóstico. Faz sentido? Então, quais são os critérios diagnósticos do TDAH? Não é o comportamento hiperativo? Não é a dificuldade de controlar um impulso comportamental um dos critérios? Olha esse desenho. Você consegue perceber que essa criança, ao desenhar, ao manusear esse lápis, ele não conseguiu controlar bem isso? Olha para você ver a folha, né? Aqui você tem toda a dimensão da folha aqui, ó, cortadinha aqui, ó. Repare que ele extrapolou todas as bordas da folha, que ele usou o espaço inteiro. Enfim, ele marcou toda a dimensão da folha que representa o contexto social dele com esse comportamento hiperativo. Faz sentido para vocês? O comportamento, a hiperatividade, o impulso, ele está marcado o tempo todo. Repare que ele tinha feito figuras. Aqui, ó, vocês observarem aqui, ó, deixa eu de novo usar o zoom aqui. Reparem aqui, ó, que ele fez marcações, consegue observar? E através dessas marcações, para ele colorir dentro, né? É assim que se ensina na escola, né? Você faz um desenho, que são as bordas, e pede a criança para ela colorir dentro, para você ensinar a criança a motricidade fina, não é? Que é o que ela vai precisar para escrever. Então você ensina a criança a colorir sem extrapolar a borda, não é assim? Então, olha para você ver, essa criança claramente ela teve dificuldades para fazer essa atividade. Ela extrapolou todas as bordas. Olha o vermelho aqui, olha o objeto vermelho aqui, gente, olha essa figura, que interessante. Tá vendo que tem uma figura desenhada aqui? E repare que essa figura desenhada, ela foi totalmente extrapolada. O vermelho saiu de dentro da figura em todo momento. Então, o comportamento hiperativo aqui, ele está muito bem marcado. Ele está muito bem delimitado. Faz sentido para vocês? Um outro critério diagnóstico para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nos casos que tem um predomínio dos dois aspectos, a hiperatividade e a desatenção, você tem o comportamento desatento. Olha para você ver também que existe essa desatenção que bem provavelmente é causada pelo comportamento impulsivo. Ele não conseguiu se manter concentrado e atento para ficar dentro dos limites da borda. Ele não conseguiu manter a sua ilustração dentro das extremidades. Isso exige uma atenção, uma concentração. E normalmente pessoas que têm o transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade, o comportamento é agitado, mas as sinapses nervosas também são. Ou seja, os processos mentais dessas pessoas também são acelerados. Por isso que elas têm que tomar medicamentos que vão inibir a recapturação da serotonina, que vai impedir que a comunicação sináptica seja tão rápida, vai desacelerar esse processo, porque desacelerando a mente, desacelera o comportamento. Então, a atenção dessa pessoa ela é tão
o processo mental é tão acelerado que ela tem dificuldade de desacelerar o processo mental dela para se manter concentrada. Entende isso? Então, aqui a gente tem muito claro, marcado esse comportamento hiperativo. A hiperatividade também tem a ver com a quantidade, não é? Uma pessoa hiperativa, uma criança hiperativa, ela faz demais, não é? Ela corre demais, ela joga demais, ela fala demais, tudo, né? É demais, né? Olha para você ver, você não sente uma certa, para a falta de uma palavra mais adequada, mas você não sente uma certa poluição visual? Não tem muita estimulação nessa folha? Não tem muito risco, muito traço, muita coisa? Entende? Tá vendo que o comportamento excessivo tá aí? Essa estimulação em excesso tá aí? Então tá muito claro. E a gente tem as cores. Se essa criança tinha acesso ao vermelho, existe a possibilidade muito grande que foi ofertado para ela um conjunto de cores. Qual cor que a criança escolheu? O vermelho, uma cor quente. Ela não escolheu o azul, que a gente já falou, que representa esse tônus vital baixo. Ela escolheu o vermelho. O vermelho que é uma cor quente, que é uma cor que representa essa energia, essa tensão, essa pulsão mais forte. Faz sentido para vocês? Então, quando vocês me perguntam assim, ó, o desenho ele vai ajudar a identificar transtornos mentais? Tá aí, pessoal, o TDAH sendo observado. Então, você consegue, se o seu filho receber um diagnóstico, o seu aluno, se você suspeita que o seu aluno tem um diagnóstico, o desenho ele vai te ajudar a fomentar esse discurso, vai ajudar a validar o que você está observando. Porque às vezes o que a criança tem é só um comportamento agitado, não é bem um TDAH. Porque como eu falei para vocês, para ter um TDAH ela tem que preencher todos os critérios. Então o desenho ele vai te ajudar a constatar se aquilo é uma coisa isolada ou se é algo característico desse indivíduo. Fez sentido? Tá vendo que é simples, pessoal? Não é algo extraordinário de se fazer? Basta observar o desenho e perceber o que você quer encontrar nele. Saber procurar as informações corretas nesses desenhos. Fez sentido? Tá conseguindo acompanhar? Que bom, pessoal. Mas vamos continuar, vamos responder todas as dúvidas nesse vídeo, é a última aula, então não quero sair daqui sem nenhuma resposta faltando, né? Então vamos continuar para o próximo desenho, né? Vamos ver, olha a próxima pergunta. Preciso saber todos os significados dos desenhos para interpretá-los corretamente? Nossa, pessoal, eu recebi muitas perguntas nesse sentido, principalmente via direct, né? De que, mas você falou para olhar a casa, você falou para olhar o traço, você olhou a chuva ali agora, né? Você olhou isso, você olhou aquilo, eu preciso saber de tudo isso? Pessoal, isso vai te ajudar a somar evidências. Quanto mais características, mais sinais você tiver, mais evidências tem, mais sólido é a sua interpretação, entendeu? Mas a interpretação, você tem que olhar as características gerais do desenho. Entende isso? Olha para esse desenho. Esse desenho ele foi feito por uma pessoa que tem um quadro clínico diagnosticado com esquizofrenia, né, que é um transtorno da ordem da psicose, correto? Então vamos lá. Percebam a distorção nesse desenho. Esse desenho ele tem uma forma natural, uma forma típica de que um neurótico desenharia. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Aqui, ó. Olha para vocês verem aqui, ó. Olha o desenho de um neurótico. Olha o formato. Por mais que tenha uma condição que a gente já tratou aqui, mas olha o formato. Olha dessa outra criança aqui. Entende que existe uma forma delimitada, existe uma conexão com a realidade? Perceba aqui, ó, que você tem braços, você tem rosto, você tem corpo, tronco, aqui também, aqui também, aqui também, né? Você tem esses elementos do real estabelecido. Olha aqui, por mais que seja um indivíduo depressivo, você tem todos os braços, tem a estrutura. Mas vamos ver esse desenho, olha isso. Você vê que existe uma elaboração cognitiva complexa, que esse não é um traço feito de forma aleatória. Esse indivíduo ele não pegou o lápis e fez igual aquela criança do TDAH e fez assim. Ó. Concorda? Concorda que tem uma precisão ali nessa ilustração? Se você não concorda, deixa eu te mostrar. Que talvez você concorde comigo. Vamos lá, vamos comentando aí que eu vou tentando responder a vocês. A minha equipe vai dando esse suporte, tá bom? Mas vamos lá.
Olha essa ilustração, pessoal. Aqui para você ver, ó, tem dois olhos, tem delimitação do nariz, tem delimitação da boca, tem a borda que representaria, teoricamente, o membro superior desse indivíduo, que é a cabeça. Então, percebam, pessoal, que houve um esforço para representar algo de forma racional, cognitiva, lógica. Esse indivíduo não pegou a caneta e fez assim, ó, igual a gente viu no TDAH lá para manifestar o comportamento hiperativo. Não, aqui foi meticulosamente pensado cada cor, cada traço, tudo que está aqui. Só que o resultado final, ele é, vamos dizer assim, uma experiência que extrapola o real, não é? Você olha para esse desenho e ele não está comunicando com a realidade. Você não consegue ver esse desenho uma representação literal de uma face humana. Você vê uma representação abstrata. E o que é uma representação abstrata? É a fantasia, é a distorção. Como que é a mente de um indivíduo que está dentro do espectro, dentro do grupo da psicose, como por exemplo a esquizofrenia? É uma fragmentação. Não existe um pensamento 100% sólido amarrado no real. Existe uma realidade que ao mesmo tempo é real, mas que amarra na fantasia. A fantasia e o real está o tempo todo se embaralhando. Existem pensamentos, existem visões, existem falas invasivas que estão o tempo todo se misturando com a realidade. Se você conhece uma pessoa que tem um quadro de esquizofrenia, você já viu, essas pessoas muitas vezes têm delírios, têm alucinações, não tem? Como é que vai ser o desenho dessas pessoas? Esses elementos que são extra-reais, são além do real, eles também vão estar no desenho. Então é natural você ver esses elementos da psicose dentro do desenho. E é aqui que esse indivíduo colocou. Ele colocou essa fragmentação do seu mundo interno, do seu plano mental. Olha aqui para você ver que interessante. Você tem um olho azul, um olho preto. Olha que fragmentação, como se fossem duas pessoas diferentes. Você tem um sujeito totalmente distorcido, totalmente fora do real. Normalmente essas pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de perceber os estímulos externos da mesma forma que a gente. Então talvez, por exemplo, você olha para o que tem à sua volta, você está vendo que tem à sua volta, às vezes, seu marido, seu filho, né, alguém que esteja com você, um objeto, você percebe aquele estímulo de forma real. Mas como é que é a mente de um indivíduo que está dentro da psicose? Né? É tudo embaralhado, é tudo confuso, é tudo fragmentado. Entende isso? Então, existe essa sobreposição do real e da fantasia, e a gente consegue ver isso muito bem no desenho. Existe esse caos que no desenho é um caos organizado. É um caos que quando o sujeito ele olha, ele fala assim, não, é isso aqui para mim faz sentido. Mas para quem observa, não faz sentido. Porque para a gente é muito fora da realidade da neurose. Entenderam? Então, vocês podem falar assim, Dejo, mas isso é muito confuso para mim. Mas será, gente? Alguns de vocês iriam pegar esse desenho e entender assim, ó, não, essa criança, esse indivíduo, esse adolescente, normalmente esses tipos de desenhos assim, eles já são feitos por adolescentes que já estão quase na idade adulta, tá, pessoal? E por adultos também. Vocês vão observar esse desenho e falar assim, não, esse desenho tá tudo ok, tem nada que me chama atenção. Não, pessoal, esse desenho ele se comunica de forma muito expressiva com você. Você olha para esse desenho e fala, meu pai, o que está acontecendo aqui? Não é? Existe algo que está fora do real aqui, não é? Os outros desenhos você até consegue dar uma elaboração lógica e racional para ele e esse desenho. Entende que esse desenho ele escapa da sua capacidade natural de percebê-lo? Você só vai conseguir dar sentido para esse desenho se você conseguir obter várias informações sobre a mente humana daquele indivíduo, porque não tem essa lógica, mas você consegue entender que a mente humana desse indivíduo é fragmentada, ela é desorganizada, ela é caótica, existe uma ruptura nessa mente. Faz sentido para vocês? E não precisa saber tudo isso que eu falei. Você precisa olhar para o desenho de uma forma geral e falar, esse desenho escapa da realidade. E esse desenho escapa da realidade. Eu não estou falando, gente, de artes abstratas. Existem neuróticos. O que são neuróticos? São pessoas como eu, como você, né, que temos nossas demandas, mas a gente ainda está amarrado na realidade. Existe muito artista que para lidar com as suas questões emocionais ele desenha, né? Só que não são todos esses artistas que vão desenhar conteúdos que são abstratos e que representam a psicose. Às vezes eles querem desenhar algo
abstrato, algo que permita o observador se colocar da maneira que ele vai querer. Mas olha para você ver, esse artista ele fez isso de forma proposital. Ele não estava reproduzindo o seu plano mental, entende isso? Se você for olhar as outras ilustrações desse artista, você vai ver uma lógica. Mas agora olha as ilustrações de Van Gogh. Você já viu os desenhos, as pinturas de Van Gogh? Todas as pinturas de Van Gogh são assim, são como essa. Observem para vocês verem. Depois vai dar um Google aí que vocês vão ver. Por quê? Porque ele tem o aparelho mental com essa ruptura do real. Então isso vai estar nas suas obras de arte. Faz sentido para vocês, pessoal? O ritmo tá bom? Me conte aí, coloca nos comentários. Quero interagir com vocês. Tudo bom? Vamos lá, vamos trocar uma ideia. Se eu estiver falando muito rápido, se tiver ficado alguma dúvida, coloca aí que eu quero conversar mais com vocês. Beleza? Mas vamos dar continuidade, vamos responder mais perguntas e analisar mais desenhos. Vamos lá, né? Pessoal, com certeza uma das perguntas que vocês mais me fazem é se a análise do desenho é um método preciso, é confiável, eu posso interpretar os desenhos e ficar tranquilo com o conhecimento da interpretação que eu estou fazendo? Sim, pessoal, o método ele é confiável, ele tem uma margem de acerto, uma probabilidade de precisão muito alta. Na vida humana não tem nada que é 100%, pessoal, muito mais na ciência da saúde mental, mas existe uma assertividade muito grande na interpretação de desenhos. E para mostrar isso para vocês, eu separei esse desenho, que é um desenho feito por uma criança de 8 anos que está dentro do espectro do autismo, tá bom? Esse desenho não é meu, esse desenho eu tirei de um artigo científico chamado Características dos Desenhos de um Sujeito Autista. Esse artigo eu vou deixar à disposição para vocês. Por que eu usei esse artigo? Para mostrar para vocês que quando a gente fala de um artigo científico, de uma pesquisa de campo que foi submetida a um comitê de ética de pesquisa com os seres humanos, existe um rigor muito grande por trás dessa ciência. Para se construir esse artigo, você tem que comprovar para esse comitê a eficácia dessas informações. Então, eu trouxe esse artigo para vocês entenderem que sim, né, pessoal, existe toda uma cientificidade por trás da técnica, existe todo um amparato legal que fundamenta e que ampara essa técnica, tá bom? Mas vamos ver isso na prática. Agora que você já sabe que esse desenho é de um artigo científico, que foi feito uma pesquisa de campo, de uma criança de 8 anos de idade que está no espectro do autismo, vamos entender esse desenho. Qual o contexto do desenho? O desenho ele foi solicitado pela fonoaudióloga da criança. A fonoaudióloga, dentro da sua dinâmica de trabalho, ela pediu para a criança, ela contou uma história da Branca de Neve para a criança e em seguida pediu para a criança desenhar sobre o que ela tinha absorvido. Pediu para ela desenhar aquilo que ela entendeu da história e obteve esse resultado. E ao observarmos esse resultado, algumas coisas nos chamam a atenção e o que nos chama a atenção é o que tem a ver com as características dos indivíduos que estão dentro do espectro do autismo, tá bom? Vamos ver algumas características aqui. Primeiro, gente, é a fixação por alguma característica específica. Quando a gente olha para esse desenho, pessoal, vou até dar um zoom aqui, o que te chama mais atenção nesse desenho? Pensem comigo aí. Eu falo muito rápido, né? Deixa eu deixar vocês pensar um pouquinho. O que chama mais atenção nesse desenho? Para mim, de cara, quando eu li esse artigo, eu olhei esse monstro que está mais acima, não é? Se, putz, você já olha assim, opa, peraí, tem isso, seu olho vai ali, não vai? Então olha para você ver. A criança, ela projetou a característica que ela ficou mais ficcionada na história. Quando foi feita essa entrevista, quando foi obter as informações sobre esse momento da aplicação do desenho, se descobriu que a criança despertou um interesse muito grande pela bruxa da história. E o fascínio dela pela bruxa da história fez com que ela projetasse essa bruxa com essas características tão bem marcadas, com essas características que nos chamam tamanha atenção. Isso é a fixação, algo muito típico da criança que está dentro do espectro do autismo, entende? Vários desenhos que a criança fez mudou a cena, mas a bruxa ela sempre tomava esse lugar de destaque. Para quem já conviveu, quem convive com crianças que têm essa condição, vocês vão perceber que existe essa fixação, né? As crianças elas têm rituais, elas têm hábitos ali que eles são inflexíveis. É muito difícil de você moldar aquele conduta. Quando ela tem um interesse, quando ela tem algo que
ela tem uma fixação, é muito difícil de você tirar aquilo dela, não é? A gente já tem até estereotipias que às vezes estão relacionadas a essa fixação desses indivíduos. Então olha para você ver o quão detalhado foi. E você vai observar essa característica, você vê o quão marcante foi para ela, que ela dá muitos detalhes. Né? Ela coloca presas, ela coloca garras, ela coloca asas, ela desenha de uma forma muito clara a forma como ela armazenou essa informação. E como que foi? Foi uma imagem de medo, de algo negativo, de algo monstruoso, de algo feio, mas que ela se afixou a essa imagem, essa parte da história que lhe foi contada. Então a gente consegue perceber essas características de forma muito clara no desenho. Nós também conseguimos perceber a ideia da simetria. O que é a simetria? É tudo que não tinha no desenho anterior. Olha aqui para você ver, isso aqui é um desenho assimétrico. Cadê a simetria na esquizofrenia aqui? Isso é tudo distorcido, não é assim? Tudo desproporcional, tudo fora de um esquadro, não é assim? Agora, olha o desenho de uma criança que está dentro do espectro do autismo. Né? Perceba que você tem já uma simetria. Exemplo, você tem uma asa, outra asa, o par de asas, não é assim? Um objeto que voa, um animal que voa, mesmo dentro da fantasia, ele tem essas duas asas, não é assim que funciona? Você tem uma pata com 4 garras, você tem outra pata com 4 garras. Faz sentido? Você tem um chifre, você tem outro chifre, você tem 2 olhos, você tem 4 presas. Tudo muito simétrico, tudo muito em pares, tudo muito proporcional um com o outro. Também é uma característica muito grande desse público, né? Eles têm esse desejo pela simetria, não é assim que funciona? Muitas crianças, por exemplo, quando você dá um carrinho para elas brincarem, aí você vai ver como é que elas estão brincando com esse carrinho, o que elas fazem? Elas estão organizando o carrinho. Elas estão fazendo uma sistematização do brincar. Então existe isso muito grande. Repare que não é todos os elementos que têm essa característica marcante, mas ela tentou sempre sinalizar essa simetria, que também é uma característica das crianças e também dos adultos que estão dentro do espectro do autismo. Faz sentido? A ordem, pessoal, né? Existe uma ordem muito bem colocada no desenho, né? Muitas crianças que estão dentro desse, que possuem essa condição, elas têm essa necessidade por ordem. Reparem que ela representou todos os elementos da história que ela ouviu, né? Ela colocou a história do castelo, colocou a princesa ali no castelo de certa forma presa, colocou essa bruxa que é a cena que ela se afixou, que mais chamou a atenção dela. Ela colocou esse distanciamento do lugar onde essa princesa está e gostaria de que está agora, mas que gostaria de estar, mostrando essa outra casa. Então existe toda uma ordem lógica para a reprodução. Você olha para essa cena aqui, ela se comunica com você. Existe uma organização que foi feita, entendem isso? Então também é uma característica muito marcante do autismo, essa necessidade, essa busca por ordem, essa busca por estabelecer uma certa ordem do seu contexto social. Não tem isso? Né? Um outro elemento que também me chamou muita atenção e também chamou a atenção da autora é o uso restrito de cores. Como assim? Essa criança usou só o preto. Vocês podem pensar assim, mas foi porque ela foi dado só um lápis para ela? Não, pessoal. Ela usou o preto porque é a restrição. Existe uma certa seletividade no autismo. Não existe, pessoal? Não são todos, né, gente? Cada criança, cada pessoa, ela tem a sua própria forma de manifestar essas condições. Mas existe uma frequência muito grande de crianças que têm essa seletividade. Existe algumas coisas que elas costumam consumir sempre, certo? Então aqui você viu uma rigidez muito grande das cores. Tanto é que ela usou as cores para colorir. Olha para você ver a árvore, ela colocou o tronco e a copa com força e intensidade diferente, mostrando que, não, peraí, eu quero colorir com essa cor. Mostrando que existe uma rigidez. Eu poderia usar outras cores? Não, mas eu vou usar o preto. Entende? Mesmo de forma desajustada, porque o preto ele não deveria ser usado nessas cores, entendeu? Ele não deveria ser usado na árvore, no tronco, mas essa é a rigidez. Normalmente essas crianças, elas mantêm comportamentos mesmo quando os comportamentos eles são desajustados socialmente. Por isso que elas geram tanta tensão em elas, geram tanto sofrimento nesses indivíduos, porque
essa rigidez no estilo, essa rigidez na conduta faz com que muitas vezes eles passam por experiências de sofrimento. E nós podemos pegar o conhecimento que vocês aprenderam na aula anterior, para a gente poder interpretar, né? Aí, olha, eu tenho uma folha, né? Eu tenho uma folha e eu tenho uma casa. Em qual quadrante essa casa tá? Eu vou fazer a cruz aqui das marcas que a gente havia feito, tá vendo? A casa ela está pequena, não é isso? A gente tem um castelo aqui, mas vamos dar o sentido para casa, porque durante o artigo ficou evidenciado que essa é a casa do indivíduo, tá? Então vamos pegar dar sentido para essa casa. Você tem uma casa pequena que está no quadrante inferior esquerdo, não é isso? Então o que significa? Que essa criança ela se sente pouco pertencente a essa dinâmica social dela, por mais que ela esteja contando uma história, pessoal, lembra, né? É assim que a projeção funciona. Teoricamente ela está falando da história que ela ouviu, só que na prática o que ela está contando é da vida dela. Então aqui, ó, ela se sente pouco pertencente à dinâmica social dela. É natural, infelizmente, tá, pessoal? Porque existe um sentimento de desajuste, de solidão muito grandes em crianças que estão dentro desse espectro, porque normalmente elas têm dificuldades de interagir com outras crianças, de fazer as atividades, de perceber as relações interpessoais, que é o principal ponto que mais afeta esses indivíduos, né? É manifestado de forma muito clara aqui, ó. Então nós temos uma casa pequena, no canto inferior esquerdo. Essa criança ela está se sentindo desajustada, mas está buscando de alguma forma aprimorar essa relação. Por que eu sei disso? Porque se eu for fazer quadrantes aqui, você vai perceber que essa casa ela está quase chegando no centro aqui, ó. Repare que ela está quase no finalzinho do quadrante. Então tem sim uma inclinação, tem sim uma busca. Provavelmente essa criança, como ela está passando por um fonoaudiólogo, a mãe e o pai dessa criança também está passando ela em outros profissionais para ajudá-la a melhor se adaptar aos contextos sociais e às relações interpessoais. Fez sentido para vocês? Está conseguindo perceber toda a metodologia da análise e interpretação de desenhos? Conseguiu pegar a ideia? Que bom, pessoal. Então vamos lá, pessoal, vamos ver mais um desenho. A pedido de vocês, né, eu coloquei dentro da lista dos desenhos que eu iria interpretar o desenho de uma violência sexual, tá? Então tá aqui, a pedido de vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre como identificar questões de violência sexual. E eu vou aproveitar para responder essa pergunta, né, que também é uma pergunta bastante frequente. A análise de desenhos é um método prejudicial para a criança? Me fizeram a pergunta seguinte: será que fazer interpretação de desenhos eu não estou, de certa forma, prejudicando esses jovens? Eu não estou gerando sofrimento desses jovens? Eu vou responder justamente falando sobre violência sexual. Pessoal, pensa numa criança que passou por uma experiência traumática envolvendo violência sexual. Essa criança, falar sobre isso é algo extremamente doloroso, principalmente se parte dos elementos que envolve essa violência for alguém da família dela. Porque, infelizmente, vocês sabem muito bem disso, que a grande parte dos casos que envolvem violência sexual infanto-juvenil acontece por um elemento da própria família, né? Então, já pararam para pensar o quão difícil é falar sobre isso? O quão doloroso é falar sobre isso? Mas externalizar essa experiência é algo necessário. Essa criança ela precisa encontrar alguma forma de falar sobre esse assunto, porque se ela não falar sobre esse assunto, como é que a gente vai buscar ajuda para ela? Como é que a gente vai acabar com esse ciclo de violência? Porque enquanto isso não for revelado para autoridades, para pessoas que estão realmente preocupadas com a integridade dessa criança, essa violência ela vai se repetindo. Porque normalmente esses indivíduos psicopatas que fazem esse tipo de situação, que esse tipo de conduta, eles não vão suspender suas práticas se estiver dentro do anonimato, concordam? Então, pedir para a criança falar sobre isso é levantar um monte de barreiras mentais sobre ela. Imagina se essa experiência foi com o próprio pai, com o irmão, com o tio, com alguém próximo. É muito difícil falar sobre isso. Então, quando você pede uma criança para desenhar, talvez essa experiência do desenho possa sim gerar algum nível de sofrimento, mas é infinitamente menos doloroso, menos traumático, menos tensional e angustiante para uma criança desenhar do que falar. Porque desenhar, ela desenha sobre outras coisas e comunica com a gente sobre a experiência traumática.
sem perceber que está comunicando. Como, por exemplo, o caso que eu vou apresentar para vocês. Esse aqui, a criança desenhou um monstro, né? Ela fala sobre um urso, ela fala sobre o monstro peludo e tudo mais. Só que quando ela desenha esse monstro, eu censurei, né, gente? Porque não tinha necessidade de ficar com essas características tão detalhadas. Ela desenha essa parte íntima desse monstro. Então, por que a criança desenhou essa parte íntima desse monstro? Né? A gente viu ali agora, por exemplo, uma outra ilustração de uma criança que tem o autismo que desenhou um monstro também. Mas você viu alguma parte íntima sendo externalizada ali? E por que que foi feito? Porque esse monstro, na verdade, ele é uma representação do agressor. E a criança ela descreve de uma forma muito clara para a gente. É um monstro que tem garras, que tem uma expressão assustadora, mas que ri de forma aterrorizante para essa criança, né? Que tem pelos, né? Que é alta, que é forte. Então, quando você vai discutindo e dialogando com essa criança, ela vai externalizando que monstro é esse. Aí ela te conta, ah, é o papai urso. Mas será que esse pai urso? Mas como assim pai urso? Você vai entendendo que essa criança ela não está falando de um urso, que ela não está falando de um monstro, que ela não está falando de uma ficção, ela está falando da própria vida. E aí ela representa de forma muito clara o que está acontecendo na dinâmica familiar dela. Tem vários desenhos, pessoal, que a gente consegue identificar isso, né? Mas não quero alarmar vocês, mas o desenho, quando ele envolve violência, principalmente quando é crianças menores, ele é muito mais expressivo do que isso aqui. Né? Esse foi um dos mais, vamos dizer assim, menos tensos que eu selecionei para colocar para vocês, porque as crianças, quando elas desenham com uma liberdade muito grande. Então é triste ver, mas os desenhos eles vêm com uma clareza muito grande da experiência de violência. Né? A criança, muitas vezes, ela desenha até a cena da violência. Então não precisa de um conhecimento extremamente robusto para perceber o que a criança está comunicando. Você só precisa olhar e saber identificar aquilo que a criança quis comunicar com você. Aquilo que ela quis que você olhasse para esse desenho. Entende isso? Então tá aí para vocês verem a forma metafórica que esse indivíduo encontrou para falar sobre o seu agressor. Tá aí a característica genitália marcada, as presas, o discurso da criança onde ela fala que desenhou um monstro que é um pai urso, cabeludo, peludo, né, que tem um sorriso assustador. Então ela traz essas características para poder sinalizar essa violência. Tá bom? Fez sentido para vocês? Conseguiram pegar a ideia de como é que funciona? Tá? Normalmente, pessoal, quando a gente vê experiências traumáticas envolvendo violência sexual, você não vai ver o uso de muitas cores, né? Você vai ver o uso de cores frias e, ao mesmo tempo, quentes que representam violência. Então, por exemplo, você vai ver às vezes o preto, o cinza, o azul, mas às vezes você vai ver o vermelho. Porque o vermelho tem essa conotação de energia, de hostilidade, de agressão também. Então soma-se os significados. Mas na maioria das vezes você vai ver uma tonalidade mais escura mesmo, o uso monotonal, né? Apenas uma cor e apenas um tom, ou seja, só o preto e não é sempre o mesmo tom. Mas você vai ver sempre esse traço muito bem delimitado e o detalhe que representa a agressão evidenciado. Reparem, né, que o detalhe, né, eu borrei aqui para vocês não terem, né, esse dissabor de ficar olhando isso aqui, mas o detalhe chamou muita atenção. Olha para você ver o tamanho da figura e olha o tamanho do detalhe que ela colocou na figura. E é um detalhe que não precisaria estar na cena. E se colocou porque ele comunica muito sobre a experiência psicoemocional do indivíduo. Então, nos realça os olhos, a gente percebe, a gente se alarma, mas a gente consegue comunicar com esse indivíduo. Então, respondendo a pergunta para vocês, pessoal, se a interpretação de desenho é um método prejudicial para crianças, é óbvio que não. Pelo contrário, é o método menos danoso para a saúde mental das crianças. É óbvio, pessoal, que sempre que a gente vai falar sobre um trauma, envolve um certo sofrimento para o indivíduo. Porque o processo de cura, ele é como se fosse uma ferida, né? Às vezes você tem que ir lá e tirar aquela casca, mas depois que você tira aquela casca, o machucado, ele cicatriza. Mas na hora que você mexe na ferida, dói. Na hora que você mexe na ferida, incomoda. Mas eu tenho certeza que tem um jeito menos doloroso de mexer com essa ferida. Tem uma pomada, e é isso que o desenho ele faz. É uma forma de lidar com os traumas, lidar com o sofrimento
mas de um método indireto que gere menos sofrimento. Certo? Vamos dar continuidade então? Vamos para a nossa próxima pergunta. Vamos lá, a nossa próxima pergunta é: como ter certeza de que estou interpretando corretamente os desenhos dos meus filhos, dos meus pacientes, dos meus alunos? Pessoal, essa pergunta é a pergunta que me fez trabalhar durante 6 anos, né? Eu me deparei com vários desenhos ao longo da minha carreira que me geraram dúvidas. E eu tinha um insight, eu tinha uma percepção, eu tinha uma visão do que aqueles desenhos queriam significar, mas muitas vezes eu precisava fundamentar aquilo numa decisão judicial, quando eu estava sendo convidado a trabalhar como perito. Eu precisava fundamentar aquilo num relatório, quando eu estava participando da equipe multiprofissional. Então, só ter uma inferência sobre aquilo não era suficiente. Eu precisava ter uma certeza, uma convicção, algo que embasasse o que eu estou observando e o que eu estava percebendo. Normalmente a gente consegue perceber algo muito próximo do real. Desvia um pouquinho ali, um pouquinho cá, mas as percepções da gente é muito clara sobre a interpretação do desenho, porque o desenho é muito intuitivo, como eu venho falando para vocês. Mas para ter essa certificação, o que eu fiz? Eu recorri a um material disponível no mercado, pessoal. Então eu fui procurar os livros, eu fui procurar os instrumentos técnicos, eu fui procurar o referencial teórico disponível sobre análise e interpretação de desenho. E eu reuni vários livros, eu reuni vários artigos como esse que eu mencionei para vocês, e montei o meu livro chamado Desenhos, a linguagem oculta da infância e adolescência. Esse livro ele é uma consolidação de tudo que eu tenho de experiência sobre análise e interpretação de desenho, tudo que eu adquiri de experiência ao longo de todos esses anos. Então, tendo esse livro em mão, você vai ter o amparato técnico-científico necessário para ter certeza de que o que você está percebendo é o que realmente é. E por que eu falo isso com tanta segurança? Porque o meu livro ele foi construído com rigor científico. Cada informação que tem nesse livro tem um referencial teórico, tem as citações para você ir lá conferir de onde eu tirei. Conferir que eu tirei de um artigo científico, que eu já tirei de um livro que foi publicado por um autor de renome, que é reconhecido pela comunidade científica. É um material robusto que vai te dar segurança para trabalhar. Pessoal, mas eu tenho uma novidade muito boa para vocês. Vocês não precisam correr para adquirir o meu livro. Sabe por quê? Porque eu irei disponibilizar o e-book do meu livro, ou seja, o livro na íntegra, completinho, no meu treinamento sobre análise e interpretação de desenhos. Com esse treinamento, você estará equipado com o referencial teórico mais robusto e o apoio prático de um monitor experiente. Isso significa que você pode ter total confiança de que está interpretando os desenhos de maneira correta e eficaz, tanto no dia a dia quanto em situações mais complexas. Esse é o caminho para garantir que você estará sempre seguro na sua prática de análise e interpretação de desenhos. O treinamento é dividido em módulos para facilitar a sua compreensão e assimilação do conteúdo. No módulo 1, a origem do desenho e de seus significados, vamos explorar como os desenhos surgem na vida das crianças e adolescentes, abordando o desenvolvimento humano desde o período pré-natal até a adolescência. Você entenderá como o desenho evoluiu em diferentes fases da vida e como ele reflete o crescimento emocional e cognitivo das crianças. Vamos falar sobre a importância do desenho como uma linguagem lúdica e como ele pode ser uma ferramenta essencial para a mente infanto-juvenil. No módulo 2, o momento do desenho, focaremos em preparar o terreno para o desenho. Vamos discutir os materiais mais utilizados, como conduzir o desenho de forma a obter o máximo de informações possíveis e como entrevistar a criança para entender melhor suas intenções e sentimentos por trás de cada traço. Esse módulo é fundamental para quem deseja criar um ambiente seguro e propício para que a criança se expresse livremente através do desenho. No módulo 3, Linguagem Gráfica do Desenho, você aprenderá a interpretar os aspectos gráficos dos desenhos, como cores, simetria, localização do desenho no papel, a pressão, os movimentos, o tamanho do desenho e o uso da borracha. Vamos também abordar a simbologia das principais figuras desenhadas, como casa, árvore, figuras humanas, paisagem, dentre outras, e como identificar emoções e sinais de adoecimento no desenho de cada uma dessas figuras. Esse módulo é a chave para decodificar o que as crianças estão realmente comunicando através do desenho. O treinamento será 100% online, o que significa que você poderá participar de qualquer lugar e a qualquer momento que seja mais conveniente para você. Se você conseguiu assistir essas aulas até aqui, você não terá nenhuma dificuldade para assistir o treinamento completo. Além disso, o treinamento será disponível na Hotmart,
a maior plataforma de treinamentos da América Latina e uma das maiores e mais confiáveis do mundo. A Hotmart é conhecida por abrigar os maiores especialistas e profissionais que fornecem treinamento e capacitação de alta qualidade no Brasil e no mundo, garantindo que você tenha uma experiência segura e de confiança. Como se todo esse conteúdo fenomenal não fosse suficiente, eu também preparei um bônus especial para você. Além dos módulos principais, você terá acesso a 2 minicursos completos que vão te equipar com um conhecimento ainda mais aprofundado sobre os transtornos mentais que mais afetam crianças e adolescentes nos dias de hoje: o transtorno do espectro autista e o transtorno de déficit de atenção e ou hiperatividade. Depois de ouvir tudo isso, é natural que surja a seguinte pergunta na sua cabeça: será que o treinamento para analisar e interpretar desenhos com o David é algo muito caro? Aí eu te faço a pergunta: quanto ficaria para você buscar esse conhecimento através de outros métodos? Por exemplo, se você não comprasse o meu livro e fosse comprar outros livros, outros referenciais teóricos, você gastaria centenas de reais para comprar livros sobre análise e interpretação de desenho e gastaria muito tempo para consolidar esse conteúdo, porque eu fiz esse processo. Eu tive que comprar vários livros para poder consolidar e construir o meu. Por que eu tive que fazer isso? Porque os livros eles têm um conhecimento fracionado. Você adquire um livro, ele fala sobre uma característica do desenho. O outro livro ele fala só sobre um tipo de transtorno mental. O outro livro ele fala só sobre as cores. Não tem um livro que aborda todas as características de um desenho, entende? Então você vai gastar muito dinheiro para poder adquirir todo esse referencial teórico e depois muito tempo para consolidar e digerir esse conteúdo. E mesmo que você compre o meu livro, que estará na íntegra disponível no treinamento, você vai gastar, dependendo da localização em que você se encontra, na média de 80, 110 reais, dependendo da onde você estiver, que não é um valor tão baixo assim, não é verdade? E você também pode buscar outras formas de ter esse conhecimento, não é verdade? Você pode buscar um profissional, um supervisor. Por exemplo, se você for um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psicopedagogo, quando se deparar com um desenho que você não sabe o que significa, que você precisa de uma informação e de um apoio complementar para decifrar aquele desenho, você vai ter que pagar uma supervisão. E aí, qual o valor de uma supervisão? Eu tenho certeza que o valor da supervisão no local onde vocês moram deve ser centenas de reais. Porque aqui em Minas, que tem um valor mais acessível, a gente sabe o valor alto que os profissionais que têm um certo renome cobram para poder dar uma supervisão sobre instrumentos projetivos ou interpretação de desenho ou qualquer supervisão profissional. Então eu tenho certeza que você também gastaria centenas de reais e bem provável teria que ter várias sessões de supervisão para poder fazer com que esse profissional te dê um posicionamento. E se você buscar fazer isso tudo por conta própria, pesquisar, estudar, o que é válido, você pode fazer isso, mas e o seu tempo? Quanto tempo você vai gastar para assimilar todo esse conhecimento, para reunir todo esse conteúdo? E eu não sei vocês, mas o meu tempo hoje ele é muito caro. O meu tempo ele é muito escasso. Então eu prefiro investir em algo que me otimize tempo do que ter que buscar por conta própria um conhecimento que eu já sei aonde encontrar, tá bom? E o mais importante, né, pessoal, que se vocês todos estão aqui, eu acho que esse é o elemento mais importante. Quanto vale e qual o valor do investimento vocês estão dispostos a fazer para conseguir garantir a saúde mental das crianças e adolescentes da sua vida? Para conseguir acompanhar as experiências que esses indivíduos possam estar passando, sejam elas experiências positivas ou traumáticas. O quanto vocês estão dispostos a investir para saber como anda a vida dessas pessoas. Eu sei que quem já faz isso e faz com múltiplos profissionais paga muito caro para fazer aquilo que talvez você mesmo conseguiria fazer com um pouco de esforço e com um investimento justo. E compare agora todo esse investimento com o investimento no meu treinamento. E eu sei que é um investimento, eu sei que é um custo para você fazer, mas é aquele ditado, não é mesmo? Se você acha que educação é caro, experimente a ignorância. Experimente se ver numa situação onde você não sabe como ajudar as crianças e adolescentes da sua vida porque você não está conseguindo se comunicar com elas. Vocês vão perceber que o preço a se pagar será muito mais caro. Pessoal, eu espero sinceramente que vocês tenham percebido que eu fiz a minha parte e apresentei uma ferramenta que é capaz de transformar a forma como vocês se comunicam e interagem com as crianças e adolescentes da sua vida. Eu vou abrir uma próxima turma para o meu treinamento chamado Desenhos, a linguagem oculta da infância e adolescência na próxima quarta-feira. A decisão é sua, aproveitar essa oportunidade ou deixar passar essa ferramenta que pode transformar
a sua vida e a vida dos jovens da sua vida, tá bom? Espero que tenham gostado desse conteúdo. Deixem um comentário, falem sobre a aula. Foi um prazer estar com vocês ao longo de toda essa semana e vejo vocês no nosso treinamento avançado sobre análise e interpretação de desenhos. Um forte abraço, fiquem com Deus.